tarde a todos. É um prazer grande estar aqui e partilhar um pouco deste meu caminho na educação de adultos. Foram 30 anos. 30 e tantos anos. 30 anos que eu digo que foram os meus 30 anos gloriosos. Foram 30 anos de aprendizagem, foram 30 anos de sofrimento, foram 30 anos de mudanças, mas talvez nestes 30 anos tudo aconteceu. Eu entrei para a educação de adultos em 1980, com o PNAEBA, como acabamos de ouvir apresentar, num projeto integrado, regional integrado, numa equipa de investigação socioantropológica. Estão a ver alguém muito novinho, acabado de sair de uma escola, numa vida presa nas rotinas e no dia-a-dia, e no conformismo e na acomodação, cai numa equipa de investigação socioantropológica. Hoje, passado muito tempo, sou capaz de vos confessar que eu não percebi nada do que foi dito nos primeiros seminários. Que o meu sofrimento foi imenso para tentar compreender o que se estava a passar ali. Havia uns que estavam mais à vontade, havia outros que fingiam que estava à vontade, mas quando fomos a descobrir todos os que dávamos os primeiros passos num mundo completamente novo, num mundo profissional completamente diferente, apercebemos-nos de que todos nós andávamos perdidos nas linguagens, nos conceitos, nas culturas, com pessoas que estavam muito à frente de nós em termos destas questões e da investigação e da aprendizagem. Foram tempos de grande caminho, de grande aprendizagem, como disse, de muito sofrimento. E esta primeira década foi o PRI, Projeto Integrado, Regional Integrado, que acabou, não teve sequência, como tantas coisas ao longo destes 30 anos não têm sequência. Depois foi a educação de base de adultos, também já ouvimos falar, era o tempo de taxas elevadíssimas de analfabetismo, a educação de base de segundo ciclo e entramos na década de 90. A educação extraescolar, porventura um dos projetos mais conseguidos no campo da educação de adultos, dos cursos socioeducativos, socioprofissionais, em que numa linha de informalidade em que as pessoas se sentiam bem, se sentiam a aprender e se sentiam a evoluir como pessoas. Vem o PRODEP, que foi a primeira tentativa de formação de dupla certificação, também não teve sequência, é a lógica de programa que tanto tem marcado a educação de adultos, o programa que nos aparece com data de início e data de fim, terminado aquele período do programa, morrem os projetos, outras coisas virão, e que foi o que aconteceu. Até que surge a terceira década do meu trabalho, a partir dos anos 2000, em que eu tive o privilégio de trabalhar com Alberto Melo, que é o meu herói neste campo, não tenho qualquer dúvida em o dizer, e que realmente na ANEFA construiu os pilares, como foi dito aqui de manhã, de um edifício que viria a ser alterado, retificado, subvertido, em alguns casos, mas um projeto que mobilizou muita gente, que envolveu muita gente, que chamou muitos adultos. Eu diria que nestes 30 anos, este projeto de reconhecimento dos saberes das pessoas, de construir a aprendizagem com a biografia de cada um, com as narrativas de cada um, com a experiência de vida de cada um, foi, porventura, o projeto mais significativo que eu passei ao longo da minha carreira. Se vocês me pedissem que destes 30 anos eu fizesse uma síntese, eu confesso que não era capaz, porque estes 30 e tal anos foram vividos com irregularidades, com descontinuidades, com rupturas, com sobressaltos, com passos atrás, com passos à frente, com tempos de stand-by. A educação de adultos é um subsistema e, como os subsistemas, pouca importância lhes deu, como o Dr. Lucas Estevão já disse, foi tendo muitos nomes, muitos formatos organizacionais. Bom,
Neste caminho todo, foram grandes as aprendizagens que fiz. E foram grandes, não só pelos processos de autoaprendizagem, que o exercício das minhas funções, sempre em alteração, e o campo da educação de adultos sempre em mudança, nos obrigava necessariamente a fazer, senão não conseguíamos, mais valia ir embora, se não fizéssemos esforço de aprender. As interações com outras organizações, sobretudo organizações internacionais, seja em Portugal com peritos, seja lá fora. Aprendi imenso com um projeto que foi desenvolvido, que foi o Projeto Alternativo de Construção de Materiais, o PACMA. Esse projeto viria a apontar o caminho para construir materiais para a educação e formação de adultos. Não há materiais para a educação e formação de adultos e os formadores devem construir os seus próprios materiais. E agora perdi-me, onde é que eu ia? Bom, foram tempos de aprendizagem, tempos de crescimento, tempos de mudança, tempos de tomada de consciência de que nós somos seres inacabados, somos seres de busca permanente, somos seres que queremos saber mais e que aprendemos, provavelmente, à medida que as necessidades nos vão pedindo as aprendizagens. Estas aprendizagens fiz-las eu e fizeram quase todos os que passaram pelo campo da educação de adultos. Quase todas as pessoas que passaram pelo campo da educação de adultos sentiram necessidade de aprofundar os seus conhecimentos, seja em contexto formal das especializações, das pós-graduações, dos mestrados, dos doutoramentos, seja em contexto não formal da participação em seminários, da participação em conferências, etc, etc. Portanto, este clima de educação de adultos é transferido para aqueles que trabalham na educação de adultos. Fazer os outros aprender faz com que nós queiramos e sintamos necessidade de aprender. É as duas faces da moeda do aprender e do ensinar. Estava nas aprendizagens. Eu perco-me aqui nestes papéis que aqui tenho. Quais são os fatores que levam a que, efetivamente, seja necessário às pessoas aprenderem? Neste campo, um campo que não é um campo institucionalizado, que é um campo... Ninguém sai de uma universidade diretamente para ser educador de adultos, porque só muito mais tarde começaram a aparecer cadeiras de educação de adultos, mestrados de educação de adultos, especializações em educação de adultos, que até bem há pouco tempo isso não existia. E, portanto, esta necessidade de aprender, esta vontade de aprender, este querer ir mais além, faz-se por 5 razões essenciais. Primeiro, porque transitamos de um campo profissional para outro campo profissional completamente novo, entrando muitas vezes em ruptura com o que fazíamos no passado, como eu, que saí de uma escola para um projeto de investigação socioantropológica. Faz-se pela formação, foram milhares de horas de formação que eu fiz ao longo do tempo, nos mais diversos contextos, formações de 400 horas, de 100 horas, de 40 horas, foram milhares. A minha pasta de certificados de participação em formações é enorme. Seja, portanto, a formação, seja o contexto de educação de adultos, que é um contexto de inovação, é um contexto de criatividade, muitas experiências de educação em sentido mais lato foram configuradas em educação de adultos, as primeiras experiências foram ensaiadas em contextos de educação de adultos, porque as pessoas estão mais abertas à mudança, mais com vontade de mudar. Um quarto elemento é as nossas funções e as nossas responsabilidades num campo que está completamente em construção e em reconstrução, como eu disse, com rupturas e descontinuidades permanentes. E um quinto elemento tem a ver com este campo político, ideológico, ético, que é o da educação de adultos. As nossas concepções sobre o mundo,
A nossa idiosincrasia muda efetivamente quando nós lidamos com o outro lado do sistema, com o outro lado daqueles que andaram na escola e não conseguiram aprender, com o outro lado daqueles que quiseram ir à escola e não puderam ir. E, portanto, isso obriga-nos realmente a uma atitude reflexiva, a um pensamento crítico, a uma vontade de mudar, a uma vontade de nos entregar ao trabalho, e foi o que eu fiz ao longo deste tempo todo. O tempo é uma dimensão fundamental neste processo. O tempo para adquirir saberes, o tempo para amadurecer os saberes, o tempo para apropriar os saberes, saberes sempre em alteração, o tempo para incorporar esses saberes nas práticas, o tempo para sermos capazes de passar a outros os saberes que fomos adquirindo em contextos diferentes, nas diferentes interações, nas equipas fantásticas com quem eu trabalhei, seja ao nível dos meus pares, seja ao nível das estruturas de enquadramento, geralmente em Lisboa, como todos sabemos, foram equipas fantásticas que eu conheci e com as quais tive oportunidade de aprender. Mas o tempo é sem dúvida uma dimensão. E se me perguntarem quanto tempo eu levei a crescer, quanto tempo eu levei a amadurecer, eu não hesito em dizer-vos que levei 20 anos a sentir-me segura, a sentir-me à vontade, para dar um voo maior, e esse voo foi quando eu vim para Lisboa trabalhar com o Dr. Alberto Melo, e com quem eu e muitos de nós aprendemos muito. Não queria agora dizer mais nada, se depois quiserem colocar alguma questão, estou à vossa disposição. Boa tarde.